E aí pessoal, beleza? Carlos aqui, mais uma vez com as manda-saias ao fundo, e hoje eu vou responder os comentários do vídeo onde eu andei na mata, mostrei a minha enxameação de manda-saia, várias jataís nas caixas, várias jataís nas iscas. Vou responder alguns comentários interessantes que apareceram naquele vídeo, e já começamos por uma dúvida muito comum, que é a do Newton Jerônimo. Olá Carlos, eu tenho duas caixas de manda-saia, qual seria a distância para colocar a isca? E também tem na natureza. Então pessoal, essa questão da distância das caixas, por que isso? Para quem não viu o vídeo, eu tenho uma enxameação de manda-saia logo perto aqui, a uns 150 metros, 200 metros, que eu tenho praticamente certeza que é enxameação de manda-saia das minhas caixas. Tá? Eu deixo enxames bem fortes para reforço, para divisões futuras, e acaba enxameando às vezes. Como não tem oco disponível, elas vão para as iscas. E essa pergunta, né? Qual a distância que eu coloco? Pessoal, não tem medida certa. Não tentem a dica de ouro. Ah, coloque a 4,5 metros e consiga a captura. Isso não existe. Captura não, né? A enxameação no ninho isca. Então não tem essa dica de ouro. E uma coisa que eu venho falando há muito tempo é a seguinte: coloca o máximo de iscas possíveis nas mais diversas distâncias. Como eu falei agora, pegou a 150, 200 metros, uma outra vez começou a enxameação a 50, uma outra vez foi a 300 metros, as enxameações que saem das minhas tubunas vão a 100, 200, 800 metros. Carlos, como que você sabe que é das suas caixas? Primeiro que eu vejo movimentação nas caixas, né? Zangão, enxame forte. E segundo, pessoal, que não tinha, antigamente quando eu colocava ninho isca por aqui, não pegava tubuna, não pegava manda-saia, comecei a pegar depois de ter as minhas próprias caixas. Então são enxameações das minhas caixas. Então se você, igual o Newton, tem as suas caixas e quer deixar enxamear, coloque iscas a 10, 20, 30, 40, 50, o máximo de iscas possíveis nas mais diversas distâncias e ter paciência, né? Quanto mais iscas, maiores as chances. A questão de ter na mata é muito melhor ainda, que aumenta cada vez mais as suas chances, coisa que é rara com manda-saia, tá? Uma coisa que eu falei lá e teve gente que até perguntou: nossa, Carlos, por que o sonho é pegar manda-saia e por que é difícil? É um sonho porque é uma linda espécie, né? Uma espécie que sou suspeito para falar, né? Tem aí mais de 100 caixas, uma espécie excelente, e é raro porque hoje tem pouco na natureza. Mas em alguns locais é possível sim, em alguns locais tem bastante enxame, elas enxameiam e vão para as iscas. Uma outra dúvida muito comum, do Ademilson de Jesus Almeida, vai que é parente, né? Alguém mais nunca capturou? Bastante gente, tá, Ademilson? Tem muita gente começando agora, muita gente nas suas primeiras iscas, na sua primeira temporada. E essa questão de pegar ou não pegar entra também naquela que eu falei da manda-saia. O máximo de iscas possíveis nos mais diversos locais. É claro, tem gente que coloca uma isca e consegue uma enxameação de jataí, uma enxameação de mirim, às vezes até uma enxameação de manda-saia. Mas essa não é a regra, tá? Isso é exceção. A regra é você colocar bastante iscas e, a partir daí, conseguir uma ou outra captura. Colocar algumas iscas em um lugar e não pegar nada. Ou esperar 6 meses para que venha a primeira enxameação. São vários fatores que influenciam na enxameação de uma abelha. A primeira é o enxame forte. Sem ter enxame forte, não tem enxameação, por melhor que seja a isca e o local que você colocou. Depois entra a confecção da isca, né? Do ninho isca. Ele tem que estar escuro, tem que estar abrigado do calor em excesso, tem que ter uma entrada boa para a abelha, que não entre luz, tá? Então por isso que a gente usa geralmente a entradinha em L, assim você corta a luz, facilita a enxameação. Terceiro, tá num bom local, um local que naturalmente as abelhas escolheriam, então um local mais sombreado, às vezes perto da água, não necessariamente também, mas quanto mais locais você colocar, mais você descobre os melhores locais. E a partir do momento que tem uma enxameação naquele local, você pode colocar o resto da vida isca lá, que você sempre vai pegar uma enxameação se tudo ocorrer bem na região, né? Não tem a mortandade de abelhas, não tem a queimada, você sempre vai conseguir uma enxameação naquela árvore, ou que seja num beiral da casa, ou que seja rente a algum muro que não seja muito quente, entendeu? Então para quem nunca conseguiu, o máximo de iscas possíveis, pessoal. Eu tive uma certa sorte, entre aspas, de nas minhas primeiras iscas, 15 dias depois, já conseguir minhas primeiras enxameações. Mas, mais uma vez, não é a regra e varia bastante. E também já tive locais que eu sabia que tinha enxames, coloquei iscas, já tinha experiência e não consegui nenhuma enxameação. Tá? Às vezes a abelha encontra o oco natural, então ela não vai para a isca.
Então não desanime, tá? Ademilson e demais amigos que ainda não conseguiram o seu primeiro enxame através das iscas, paciência e muito trabalho duro, né? Tem gente que acha que é fácil, mas é muita caminhada na mata, é muito suor, é muito tempo demandado fazendo iscas, reinstalando iscas, passando atrativo. Então sim, é um trabalho bem significativo. Mais uma vez, pode ser fácil, você pode fazer uma única isca, colocar no beiral da sua casa e conseguir a enxameação. Mas na maioria das vezes, principalmente se você quiser uma maior quantidade, vai precisar ralar bastante para isso, mas vale muito a pena, como eu venho falando, tanto na questão de hobby, como na questão de terapia, como de uma atividade divertida e de uma atividade rentável também. O Marcos Gomes: Carlos, quantos litros tem que ter a isca PET para captura de uruçu nordestina? Basicamente, Marcos, nenhum. Eu, particularmente, acompanhando aí a internet há mais de 4 anos já, vários e vários relatos lidos, milhares de mensagens lidas nos grupos, Facebook, WhatsApp, Telegram, nunca vi uma enxameação de uruçu nordestina em isca PET. Então, basicamente, até onde eu sei, é impossível, não existe a captura de uruçu nordestina em isca PET. No geral, as uruçus são muito raras de você conseguir. Diferente da mandaçaia e da manduri, que também são melíponas, mas você consegue com uma facilidade a enxameação na isca PET onde tem enxames nativos, as uruçus isso não é regra e na verdade é muito, muito raro. A uruçu amarela, a bugia, Melipona mondori, ou uma das uruçus amarelas do Cerrado Paulista, do Cerrado Mineiro, que é a Melipona rufiventris, pode ser que consiga captura em isca PET de 5 litros. 5 litros ou mais, então não é impossível, mas é muito raro. Alguns relatos também de uruçu boca de renda, uma abelha lá da Amazônia, também foi conseguido em isca PET, mas é um ou outro relato. A uruçu cinzenta, também, um ou outro relato, mas é muito raro. É mais fácil você conseguir com caixa isca já utilizada, mas daí tem que ter na natureza também, ou tem que ter no meliponário. O Eduardo Veiga: peguei 2, posso transferir no inverno? Pode, pessoal. Eu venho falando isso, já tem uns 2 ou 3 vídeos no canal de transferências no inverno. Vou deixar no card aqui em cima. Basicamente é o seguinte: não tem época do ano para transferência, não tem época do ano para divisão, não tem época do ano para coleta de mel. Existem circunstâncias de força do enxame e climáticas para realizar cada um desses manejos. Então você tem que observar a condição climática do dia ou da semana, dependendo do manejo. Para transferência, você pode. Tem muita gente pegando enxame agora no outono, tem muitas enxameações que ainda ocorrerão no decorrer do outono e mesmo no inverno, e os enxames vão se desenvolver. Pode ser mais devagar, pode ser muito rápido, pode acabar perecendo no enxame, mas sim, é possível transferir, e é isso que eu recomendo se você verificou que a enxameação já ocorreu. A gente já falou disso também várias vezes aqui no canal, mas se você já identificou que a enxameação ocorreu, você pode transferir. E voltando na questão das circunstâncias para o manejo da transferência de 25 graus para cima num dia que não esteja ventando. E isso é totalmente possível que aconteça no Brasil inteiro. Ah, Carlos, mas na Serra Gaúcha neva. Mas vai ter um período do inverno que vai sair um sol, que vai fazer um pouquinho mais de calor, mesmo que seja por 2 horas do dia. Você transfere o enxame depois de 25 graus, sem vento, transfere ele e, se for necessário, você coloca ele para dentro de casa, num local mais aconchegante, mais quentinho. Se for necessário, você alimenta. Não vão transferir um enxame com 10 graus e com um tremendo vento às 6 horas da manhã ou às 7 horas da noite. Não tem necessidade disso, mas você pode aproveitar um dia quente ou pelo menos um período quente de um dia de inverno para realizar a transferência. E a partir daí o que você encontrar lá, a população que tiver, a reserva de alimento que tiver, a caixa que você colocar, você vai deixar ela quietinho, trabalhando, reorganizando a bagunça que a gente faz na transferência, ou vai colocar para dentro de casa para cuidar com todo amor e carinho que o enxame merece, tá? Mas é sim muito possível. O Eduardo Camargo: fala, Carlos, transferi uma tubuna em Mandaguari recentemente. Ontem tirei 3 forídeos de dentro das caixas e hoje tinha mais forídeos. O que fazer nesse caso para evitar a entrada deles na caixa? Observação: não tem nenhum pote de alimento aberto. Excelente observação, esse é o recomendável, né? A tubuna Mandaguari, as captotrigonas no geral, acabam atraindo bastante forídeos se você deixar alimento, ou se o enxame estiver bagunçado, e como eu acabei de falar, é praticamente impossível você não fazer bagunça na transferência, vai depender da capacidade das abelhas de organizarem essa bagunça. Se você não colocar alimento, tá tudo certo. Forídeo dentro do enxame não é um bicho de 7 cabeças. Se for um ou outro adulto, como você falou aí, 3 forídeos, é normal, abre, assopra
e ver como que está o resto, se o enxame está populoso, se está fazendo limpeza, se já fizeram um invólucro, tá? A gente tem que observar vários e vários aspectos no enxame para saber se está tendo problema ou não. Necessariamente, 3 forídeos adultos, mosquinhas dentro do enxame, pode não ser problema. Se você viu que entrou mais, quer dizer que talvez as defesas não estejam muito boas, então esse enxame não está muito legal. O que eu recomendo, a melhor forma de evitar que ele entre é fechar o enxame. Então fecha o enxame de noite, você pode devolver esse alimento para elas, talvez esteja faltando alimento, você devolve esse alimento para elas depois de assoprar os forídeos, e se não tiver larva, a gente não está falando de larva aqui, a gente está falando de mosquinha adulta. Tá? Então fecha o enxame, devolve o alimento para elas, alimenta elas se necessário, coloca um bombom de pólen, uma ceramista, mantém esse enxame fechado por 3 dias. Depois abre novamente. A tendência é que elas já organizaram ali o tubo de entrada, já fecharam mais, já colocaram o cheiro dela, os forídeos já evaporou, já saiu também esse feromônio dos forídeos, tá? Então deixa fechado por 3 dias, abre novamente e avalia se entrou mais, se não entrou, se as abelhas estão trabalhando bem, se estão fazendo a limpeza ou não. O Marcos Gomes: Carlos, como se captura abelhas melíponas? Então as melíponas fazem um grupo muito grande, como a gente já conversou, né? Manduri, mandaçaia e as urussus, dezenas de espécies. Basicamente várias e várias iscas, né, pessoal, como eu já falei. Mas no caso das urussus, né, e até da mandaçaia, coloque iscas grandes também. Tem a chance, você vai acabar pegando jataí, vai acabar pegando mirim numa isca de 5 litros, mas talvez facilite para enxameação também das escaptotrigonas, vai facilitar bastante para enxameação de borá e facilita muito para enxameação de uma bugia, por exemplo. Então, iscas maiores também junto às menores. No caso da manduri, ela entra tranquilamente, é a menor melípona, né? Ela entra tranquilamente na isca de 2 litros. A mandaçaia, como vocês viram lá no vídeo passado, ela entrou numa garrafa de 1,5 litros. Então ela entra também, mas recomendo também colocar iscas grandes. Só que, né, não teremos um controle de quem vai entrar, de quem não vai entrar. Infelizmente não tem como ter esse controle. E ressaltando, né, não crie expectativas a não ser que você já encontrou enxames nativos daquela espécie na região. E por último, mas não menos importante, não fugindo tanto do assunto, né? Porque no vídeo passado eu mostrei alguns enxames que estão na mata para coleta de mel, transferências que eu realizei na mata. O Gustavo Schroeder, eu acho que eu já respondi um comentário do Gustavo, hein? Um ou outro. Mas pergunta boa a gente vem trazendo aqui sempre. Jataí não aceita a melgueira de jeito nenhum, nem com disco de cria. O que devo fazer? Então, Gustavo, tem que avaliar, talvez o enxame não esteja tão forte. Ou talvez o ninho seja muito grande. Se for a caixa que eu recomendo, 12 por 12 por 12 interno por ninho da Jataí, ela estando lotada e não tendo frestas entre os módulos, você passando fita, a tendência é que elas aceitem a melgueira. Principalmente se você colocar disco de cria. Esse manejo do disco de cria, pessoal, só com enxame forte, e depois de 3, 4 dias você tem que abrir para ver se elas aceitaram ou não, para você poder passar esse disco para baixo, se for o caso. Tá? Mas vai dar insistência, essa questão da melgueira, de não aceitar a melgueira, vai dar insistência do meliponicultor. Ir lá e abrir de novo a passagem, abrir de novo. Quantas vezes, Carlos? Depende, se você puder uma vez por semana, melhor. Se não puder, a cada 15 dias. Se não puder, depois de um mês, a tendência é que a parte de baixo vai estar mais lotada, o enxame mais forte, e assim elas aceitem a melgueira também. Então a questão de aceitar melgueira depende da insistência do meliponicultor e da passagem, né? Também, lembrando aqui agora, pode fazer uma passagem de 12 milímetros. Pode fazer uma brocona de 12 milímetros lá, não vai ter dificuldade na coleta de mel, vai facilitar a passagem, a aceitação delas e não vai enfraquecer a divisória. Com relação aos comentários do vídeo passado, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado mais conhecimento para vocês. Lembrando, quem não é inscrito, se inscreva, isso fortalece bastante pra gente. Se gostou do vídeo, deixa o gostei. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, já deixa aqui embaixo também, que eu tô tentando responder todo mundo. São vários comentários, mas faço o máximo para ajudar vocês, tá certo? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Abração!